Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? Da Suzuki V-Strom 1050 XT. Pá, eu tenho visto aí vídeos para falar dos consumos das motas, grandes canhões com muita cavalagem e com consumos estupidamente baixos. A verdade é esta. E isto é possível? Vocês perguntam-me. Pá, motas com 180, 160 cavalos. Como é que é possível fazerem consumos de 5? É sim senhor. Claro que estes consumos só são possíveis em condições ditas ideais, não é? E quando eu digo ideais é trânsitos népia, apanhar engarrafamentos népia, não é? E depois, pá, andar sempre ali com uma determinada moderação nas determinadas velocidades a que anda. Assim é óbvio, como é óbvio, não é? Agora, por exemplo, a minha neste momento, aqui numa condição ideal, está a fazer 4.6. Isto é brutal, para uma moto 1000, cilindrada, espetáculo. Agora, não vou andar aqui a anunciar, oh Deus dará, que a moto é poupadinha, porque isso é um engano, meus amigos, ok? Que ninguém se mentalize que estas motas vão fazer consumos de 4, 3,5, não há milagres. Agora, se vocês forem daqueles condutores ditos de fim de semana, que pegam na moto, ou pegam na moto ao final do dia, e vão para locais onde não há nada, não há trânsitos, não há nada, ou pegam na moto ao fim de semana para ir dar um rolé por estradas nacionais e apanhar aí um bocadinho de autoestrada sem abusar muito, aí é maravilha. Aí vocês fazem consumos que é um espetáculo. Mas, opá, é como eu digo, isso não é o verdadeiro, por assim dizer, o verdadeiro consumo de determinadas motas. Porque eu até só para vos dar um exemplo, eu pego na minha Suzuki, na 1050 XT, e vou à bomba de gasolina a testar a moto. Zero a moto. Se eu por algum motivo tiver o azar naquele espaço que eu atesto o depósito da moto e vou até parar a moto, se apanhar um bocadinho de trânsito, a minha média vai logo ficar estragada. E vocês perguntam, como é que é possível, Turtle? É possível. É possível porque a moto simplesmente vai assumir aquela primeira média como uma média real que eu estou a fazer, não é? E depois, para que eu consiga baixar aquela média outra vez, já vai ser outro 31. Já vai ser aqui o 31. Já tem que andar a fazer estradas nacionais, condução moderadas e não sei o que, não sei o que mais. Agora, por exemplo, se eu for a uma bomba de gasolina a testar e me meter logo numa estrada nacional e depois até acabar aquele depósito, mesmo que eu vá para o centro da cidade e fazer algum para-arranca,
a minha média nunca mais vai voltar a subir ao ponto de que, se, ao contrário, como eu disse de início, começasse com uma média no computador de bordo de 5.2, por exemplo, ou 5.3, em vez de começar uma média de 4.6. Porque depois, para chegar àquele ponto dos 5 tal, eu também tinha que andar ali muito tempo no para-arranca e eu derreter muita moto. Por isso, opá, dizer que determinadas motas fazem consumos muito baixos, opá, é verdade e ao mesmo tempo é uma mentira. Porque fazem consumos... ou fazem trajetos muito idealistas para aquele tipo de moto, porque não são motas de dia a dia, são motas de passeio. E claro, quando pegas na moto ou testas a moto e vais logo fazer uma autoestrada ou uma estrada nacional, claro que vais ter uma média muito baixa mesmo, como é óbvio. Desculpem lá interromper, só que venho aqui por atalhos. Andei aqui um bocadinho no para-arranca, aqui no meio do trânsito, 4.7. Se viesse sem ninguém, opá, maravilha. Se fosse fazer uma Nacional 108 ou uma 304 ou whatever, opá, faço aí médias espetaculares. Agora não vou estar a enganar as pessoas a dizer que isto é a média de um utilizador diário e de um utilizador comum da moto, porque ia estar a levar ao engano as pessoas, não é? Pá, eu estou aqui, estou a especificar o que é que a moto dá relativamente aos seus verdadeiros consumos. Agora não ando a dizer que aqui a moto tem 107 cavalos e gasta o mesmo que uma PCX. Pá, isso é iludir-vos a vocês próprios e a quem nos vê, porque não é realidade. Essa não é a realidade, meus amigos. Pá, porque se nós fizermos aqui um misto de cidade e tudo mais, claro que depende depois também do propósito que a gente dá às motas, não é? Se uma pessoa compra uma moto desportiva, também de certeza que não é com o propósito de andar com ela se calhar durante a semana. Pá, mas eu vejo pessoal a andar com as motas durante a semana, a levá-las para o trabalho inclusive. Por isso, agora, se um desses de uma Sport ou de uma Naked as leva para o trabalho e vem para a net dizer que elas gastam 5 ou 4,5, pá, não vejo nenhum a dizer isso, como é óbvio, não é? Agora, claro que se for numa utilização só de fim de semana, aí sim, aí até faz menos. Até faz consumos muito mais moderados, companheiros. Ok? Por isso, opá, é o meu alerta. Muitas das vezes a gente tem aquela euforia de dizer que as nossas motas, opá, são melhores em tudo. E que de facto para nós serão, mas temos que ter um bocadinho os pés bem assentes na terra, e tentar especificar como é que as coisas realmente são e como é que elas acontecem, porque os consumos não acontecem do nada, não é? Da maneira como a gente anda e a utilidade que a gente dá à própria moto. Porque, dizer que uma moto de 200 cavalos gasta o mesmo que uma moto de 100 cavalos, estão a perceber a ideia? No vosso entender, faz sentido ou não faz sentido? Deixem aí nos comentários
Já agora deixar a vossa opinião. Se tiverem que criticar, opá, critiquem, mas ao menos que seja algo construtivo, não é? Que eu vejo aí às vezes pessoal, epá, tenho uma MT-09, ou tenho isto, ou tenho aquilo, 200 cavalos, 180, 160, e aquilo mais valia aquilo quase que anda em água. Pá, e a realidade, por menos é aquilo que eu constato com a minha, que pá, não será muito diferente dessas. É um bocadinho diferente da dos outros. Opa, agora é como tudo, eu não sou vidrado só naquilo, tento um bocado ser mais realista sobre as opiniões que dou e não ser tão unicórnio nas minhas sugestões ou nas minhas opiniões relativamente às motas que tenho. Pá, tento ser o mais realista que posso e que sei. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, façam um grande like e tchauzinho!